Já tomei um monte de spoiler desse capítulo, mané. Pelo visto vai dar uma merda das grandes, hein? Quer dizer, várias merdas das grandes, né? Está dizendo que nós estamos matando Kalians? Sim, alguns dos nossos estão afirmando fortemente que sim. Será que não é algum engano? Não existem Kalians ou seres parecidos com eles aqui na Terra. Sim, mas foi confirmado que caíram lágrimas do terceiro olho das testemunhas. Eles disseram que viram Kalians sendo aniquilados em Tóquio. Tóquio? E o Samir, cara de desespero do cara, pô. Espíritos amaldiçoados só se manifestam em Tóquio, sabia? É mesmo? Quando precisaram expor ao mundo a existência dos espíritos amaldiçoados devido à migração à extinção, mentiram para todos dizendo que só apareciam em Tóquio. E ao fazer isso, o vazamento de energia amaldiçoada ficou restrito somente a Tóquio, onde não há circulação de pessoas, o que acabou tornando essa mentira em verdade. Mesmo assim, ainda não é 0% de chance, entende? Espíritos podem aparecer em outros lugares além de Tóquio. Ah, eu já ia perguntar isso. É por isso que é um bagulho de proteção, né? Não podemos deixar de fazer manutenções nos amuletos até mesmo aqui em Kyoto. Pô, mano, isso aqui é o quê? Será que é uma pedra que, tipo, parece ser um amontoado de selo, né? Pode ser um amontoado de selo em volta de uma pedra. Mas será que não é um objeto, um corpo? Deve ser, sei lá, um pedaço lá do corpo do Sukuna, né? Eu não lembro exatamente onde ficou todo o resto lá do corpo do Sukuna que ficou fundido com o Tengen, né? Eles levaram lá pra onde estava o corpo original do Sukuna e onde o Kenjaku fez os bagulho lá para mudar as regras da migração à extinção, né? Será que não é uma parte aí para fazer proteção de Kyoto? Aí tiraram uma lasquinha do resto de Sukuna e Tengen e colocaram ali para proteção. Parece que estão fazendo um grande exorcismo lá em Tóquio nesse exato momento. Uau! Os espíritos amaldiçoados têm que ser exterminados de vez em quando para que eles não saiam de Tóquio. As barreiras costumam ficar mais frágeis quando estão fazendo esse tipo de trabalho. Só que eles não costumam chamar os estudantes para esses exorcismos em grande escala, né? Espíritos amaldiçoados são tão fortes assim? Varia muito. Talvez seja porque tenha mais irregulares entre eles do que entre os usuários de maldição. E como tem um monte deles andando para lá e para cá, a nossa antiga capital agora é chamada de A Terra Assombrada de Tóquio. Eu tomei spoiler dessa página. E, pô, mano, que bagulho sinistro, pô. Só bizarrice. Aí os caras aqui dando tiro. Toma, 10 pontos pra mim. Não são 5 pontos. Esse aí é igualzinho ao que eu exercitei agora há pouco. O carinha lá que tava, pelo visto, responsável de ir atrás do Itadori. E outro maluco. Cara, tamanho não é tudo. Ué, esse aí tinha alguma outra diferença? Tá, então ele tem, pelo visto, uma ferramenta amaldiçoada que parece ser uma arma, né? Que até sumiu aqui. Fica quieto, eu sou seu pai aqui, você tem que me respeitar. Venha, vamos nesse prédio agora. Tá com medinho? Que regra idiota, precisa de pelo menos 2 pessoas para exorcizarem em locais fechados. O que é isso? Eles são de classe baixa, mas são muitos. Aí uns bichinhos que parecem uns morcegos misturam, parecem umas espigas de milho misturado com um boneco de voodoo e morcego e um monte de mão pintada. Estão sendo atraídos até lá. O que tem lá em cima? Que bonzinho. Caraca, um monte de bicho andando. De onde você veio? É mesmo? Nossa, deve ter sido difícil. Aí já tem alguém aqui. Cara, que merda é essa? Aquele maluco lá shimuriano sendo beijado por essa merda, lambido, sei lá. Cara, que painel bizarro, pô. Um shimuriano? Quer dizer que os Kalians deles eram espíritos amaldiçoados? Não, Kalians aparentemente têm um corpo físico, tá? Então são iguais, mas diferentes, né? Tem suas similaridades. Mas então, será que o cara não chorou, né? Não caiu a lágrima do terceiro olho porque ele achou que era um Kalian? Ver o bicho lá sendo morto meio que enganou o cérebro dele, como ele já tem uma visão do que é um Kalian. Será que quando ele viu um espírito amaldiçoado, o cérebro dele acabou confundindo e achando que sim era um Kalian? Tipo um bagulho assim, meio que o cérebro sendo enganado? Pode ser um bagulho, né? Provavelmente os Kalians são similares aos espíritos amaldiçoados. E os espíritos amaldiçoados devem ser similares aos Kalians, só que com um corpo espiritual. Avise imediatamente para pararem com o exorcismo em larga escala. Vamos para Tóquio. Ixi, vai dar uma merda federal isso, né?
Nós iremos acompanhá-los. Temos que nos apressar. É mais rápido subirmos na Naunax primeiro e depois descermos lá. Puta merda, vão levar a nave. Caraca, isso vai dar uma merda gigantesca, não vai? Trocar os amuletos é fácil, mas é melhor tomar cuidado caso tenha algum objeto amaldiçoado selado com amuletos. Caraca, tem um monte desses bagulho. A natureza dos objetos amaldiçoados muda com o passar do tempo. Às vezes um amuleto também pode acabar atraindo o mal. E será que o Anel da Rica vai fazer isso? Vai se tornar um bagulho assim? Saquei, verificar isso também faz parte do trabalho dos feiticeiros Jujutsu? Foi mal, ficou parecendo que eu estava zoando vocês. Você parece estar se divertindo, hein? Proteger alguém não vem como um dever de uma posição que vocês recebem desde que nascem, ou com algum significado por trás disso, pelo contrário, é algo que está incorporado ao seu cotidiano como parte do seu trabalho. Eu acho que isso é algo muito legal. Mas ser um guerreiro de Rumeu não é um tipo de trabalho para vocês? Não exatamente. Logo que nascemos, o Kalian da nossa vila decide se seremos ou não guerreiros. Tá? Então quase como um deus e um líder espiritual, né? E dá pra julgar quem será feiticeiro logo após o nascimento, mas não é como se todos os Kalians fossem capazes de fazer isso. O que eu estou falando é de um Kalian especial, que já vem sendo venerado pela tribo de Rumeu por 2000 anos. 2000 anos? Eles são imortais, né? Sim, e é esse Kalian que também concede o nosso nome do meio. Nossa, o nome completo dele é tão grande que eu nem lembro como era. Será que esse tal Kalian vai ser tipo equivalente aos espíritos amaldiçoados que a gente viu como o Jogo, o próprio Marito, a Hanabina? Será que vai ser tipo isso? É uma explosão aqui? Será que demoramos demais? Deixe comigo. Tá, pelo visto ele exorcizou o bicho. Aqui é o Ikakumaru. Acabo de sofrer uma interferência por parte de um Shimuriano durante o exorcismo em larga escala. Todas as equipes reúnam-se imediatamente. Puta merda, vai dar... Caraca, cara. Pô, todo o trabalho vai pro chão. Pô, eu sabia que esse bagulho de trazer a nave ia dar merda, pô. Fiquem sabendo que foram vocês que atacaram primeiro. Esperem! Essa é a técnica do Usami-san. Acalmem-se, o exorcismo em larga escala está cancelado. O que está dizendo? Não demos a eles explicações o suficiente do que eram os espíritos amaldiçoados. Intencionalmente nós evitamos divulgar qualquer informações relacionadas a Jujutsu. E as consequências do que fizemos até agora foram o que acabou resultando neste incidente. Então nós também somos culpados. Realmente. Não contou, deixou tudo contado pela metade e deu merda, né? Que consequências são essas que poderiam resultar na interferência do exorcismo em larga escala? Estou dizendo que o espírito amaldiçoado e um Kalian são quase a mesma coisa. Tá, o cara que ficou calado. Essas coisas são chamadas de espíritos amaldiçoados. Não são Kalians. Não brinca comigo. Não tem como eu aceitar isso. Veja meu olho. Aquilo é um Kalian, sim. Se aquilo fosse mesmo um Kalian, a pressão que você sentiria por essas lágrimas não seria tão leve assim. Olhe para o corpo dele, tá? Então, o que eu falei pode ser verdade. O cérebro deles acha que está vendo um Kalian, mas não está vendo realmente um, né? Desapareceu. Espíritos amaldiçoados são como um amontoado de rolo Luca que os japoneses emitem inconscientemente. Eles não são Kalians, tá? Mesmo assim, você também ouviu a voz deles. Não ouviu? Por favor, Osuki, você precisa se segurar. Nossa, cara. Tá, então, pelo visto, por causa da tal Hololu que eles conseguem ter uma conexão com os espíritos amaldiçoados também, né? Por favor. Aí, pelo visto, aqui as coisas acalmaram. Peço desculpas. Foi nossa culpa termos entrado e desembarcado em Tóquio sem permissão. Se refizermos nossos passos, conseguiremos ver que tudo isso foi causado por nossa falta de honestidade devido à cautela excessiva da nossa parte. Pedimos sinceras desculpas. Por que é que você está se desculpando? Deveríamos mesmo abaixar nossas cabeças para refugiados e expor nossas próprias falhas desse jeito. Aí o cara tocou aqui no machucado. Provavelmente foi o cara aqui que fez nele, né? Acho melhor nos despedirmos aqui. É uma boa ideia. Entraremos em contato mais tarde. Aí o Croix pegou um negócio aqui, que eu já até vi o pessoal comentando que ele tem um bagulho que é tipo uma espada, sei lá.
É o cara que viu isso. Ótimo, esse foi o último. Fiquei pensando isso o tempo todo. Será que não dava para terem criado esse espaço em um lugar mais fácil de andar? Não, não tinha jeito. Os suportes para barreiras só podem ser feitos em lugares altos ou baixos, ou então em lugares especialmente sagrados. Que trabalhão, hein? Bom, feiticeiros Jujutsu estão sempre com falta de pessoal. Sim, mas se o pessoal de Rumel nos ajudasse... Aí brotou a ideia aqui na cabecinha dele, mas mal sabe ele que tá dando merda. Ah, saquei, essa é uma boa ideia. Nós também podemos ser úteis pra Terra. Ih, meu amigo. 3 aqui felizinhos, né? Vou contar isso pra todo mundo quando eu voltar. Aposto que os guerreiros de Rumel vão ficar felizes com isso. Sim, nós mal podemos esperar. Beleza, então. Aí cada um foi pra um lado, até amanhã. Aí chovendo e um pam pam. Cross! Por que atirou nele? Ele tava com a mão na arma. Foram eles que nos atacaram primeiro. Que caralho, cara. Eu vou te matar. Ozuki, não tente nos parar, Jabaloma. Eu vou apenas me proteger, tudo bem? Espera aí, pessoal. Tá, aí o Yosamir foi se preparar para parar o conflito. O que vocês estão fazendo? E apareceu Dabura. Cara, todo mundo ficou cagado, pô. Caraca, mas aí o bichinho aqui farmou a hora dele, né? Porra, não teve um aqui que ficou tranquilo, pô. E, pô, mano, como é que será que vai ficar o Cross depois disso daqui, mano? Pô, mano, caralho, todo o bagulho agora foi basicamente pra vala, né? Porque mesmo que o Dabura venha e interfira no conflito, né, não deixe que ele aconteça, o resto dos Shimorianos agora não vai mais confiar nos terráqueos, pô. Os caras vão ficar tipo, porra, mano, os caras atiraram num dos nossos, né, num dos nossos líderes a troco de nada, né? Atirou no foda-se. Agora mesmo que os caras não vão querer papo nenhum, os caras só vão querer invadir mesmo. Caralho, cara. Caraca, maluco. Pô, eu queria muito não ter tomado spoiler dessa cena aqui. Quando saiu o capítulo, o maluco já saiu falando disso daí que eu acabei vendo. Mas, porra, ainda foi impactante, mané. Tipo assim, toda a construção que a gente teve nos últimos capítulos, da confiança, de todo o papo, pra no final tudo ser jogado pra merda. Foi tudo pro lixo. E ainda foi legal isso aqui, porque mostra o início aqui do capítulo, né? O conflito, né, que foi pré-estabelecido no outro, né, no final do outro, com os Kalians possivelmente também sendo espíritos amaldiçoados, aqui sendo resolvido, né? Aí tu vai e pensa, não, tudo vai ficar de boa. Pra no final, o cabeça de vento aqui fazer merda e jogar tudo no lixo, né? Tipo assim, quando a situação parecia que ia ficar ruim, ela vai dar uma volta, mas aí ela fica pior do que estava. E, pô, como é que vai ser uma reação aqui do Maru, né? Porque a gente viu nos capítulos anteriores, né, quando a gente teve a morte do Dura, que o Cross é meio, tipo assim, mesmo que ele seja meio bonzinho, bobinho, ele estoura fácil. Então, tipo, o que será que vai dar quando o Maru saber que um cara simplesmente deu 2 tiros no irmão dele? Eu acho que o Maru vai meio perder a cabeça, pô. Caraca, cara. Bom capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. Mas no geral foi isso. Se você tiver interesse em outros capítulos de módulo, é só clicar aí na playlist do canal. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário. E valeu, falou e fui!